Estou aqui com a Márcia Pires, que não gosta de falar a idade, mas está em Jundiaí há mais de 40 anos, então deve ter 41, 42, né? Atualmente gestora de recursos humanos na iniciativa privada e fez muitas coisas na vida que eu não sabia. Qual a tua formação técnica, Márcia? Nossa! Começa pela letra A. É o que eu expliquei, então. É o que eu expliquei para o Gabriel, aqui da produção, né? Eu sempre gosto de dizer que eu estou muitas coisas, estive muitas coisas na vida, mas o que eu sou mesmo, como eu gosto de me definir, é uma educadora. Eu sou uma educadora. Mas, atualmente, eu falo da formação atual, que é mais fácil, fica mais fácil, né? Atualmente, eu estou cursando neurociência comportamental. Que Fala um pouquinho mais alto. Neurociência comportamental, que é um apaixonamento, assim, na minha Forte vida. isso, hein? E mediação de conflitos. Fortíssimo e apaixonante, Paulo. Apaixonante. Então... Mas você é geógrafa deu aula, não? Isso, sim. Sala de aula, deu aula por estado. Foi a minha primeira formação, mais de 20 anos atrás. E essa formação que você falou agora, que você está apaixonado, o que é? Neurociência comportamental. Inclusive, na verdade, já existe há bastante tempo, né? É que no Brasil, assim como, por exemplo, a minha formação técnica anterior, que é a Escola do Trauma, é tímida no Brasil. Agora Por quê? que a neurociência... Tímida do Brasil porque abarca um conjunto de estudos, né? Então, sobretudo, a tecnologia de imagem trouxe, assim, uma revolução na neurociência. Por quê? Os autores que a gente estuda na neurociência comportamental, a neurociência, ela estuda exatamente isso, os processos comportamentais humanos, suas bases e o que isso tem a ver com o nosso sistema psíquico. E daí... Que hoje está abaladíssimo, né? Muitas coisas, principalmente sobre saúde mental, principalmente sobre... Que é uma questão que toca também em políticas públicas. A gente fala bastante sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso com os nossos professores. E aí, né, até o tema que a gente se propôs a comentar um pouco mais aqui hoje, que é a comunicação não violenta, também passam por esse viés, o recorte que... O que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta. Vamos começar... O que é a comunicação não violenta? Exatamente, bacana. Perfeito, Obrigado. porque até o exemplo prático que eu ia usar era exatamente você, para explicar aqui, né, para o nosso telespectador que está assistindo, do que se trata, porque muita gente confunde. Então, a ideia nossa aqui, Paulo, é conversar um pouco sobre processo. Por quê? Não é? Principalmente essa internet de meu Deus, o que mais tem é 10 passos para você não se comunicar mais de forma violenta. 10 passos para você acabar com a procrastinação. Isso não existe. E por pessoas que não têm o mínimo preparo para falar isso. E né? ganham muito dinheiro com a vulnerabilidade alheia. O que seria dos espertos se não fosse os bobos, né? Pois é, mas a gente está aqui para dizer, você não é bobo, vou te dar conhecimento e informação que repara. Mas sai dali, porque dali não está certo. Exatamente. Eu vejo muitas coisas assim. Você está sendo enganado. Então, a gente quer lançar um pouquinho de luz sobre essa questão de processo. Como é que isto se dá antes até de que a gente verbalize alguma coisa de forma violenta? Ou como é que a gente pode transformar isso numa comunicação não violenta? E assim, Paulo, infelizmente, confunde-se tudo. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho de conceito também aqui, de uma forma simples, sem ser superficial, né? E leve, porque o tema é complexo. Então, voltando lá na neurociência comportamental, os estudos mais modernos que abarcam, né? Aí sim, não precisa ter uma formação em psicologia, então. Para ser para ser neurocientista comportamental? Não, mas é preciso ter uma boa base, senão você não consegue acompanhar, né? Porque formação em humanas, e todas as minhas são, né, desde sempre, tudo que está listado aí, eu não vejo a minha vida se eu não estiver lidando com o ser humano e fazendo coisas para o ser humano e auxiliando o ser humano na sua travessia. Tem um autor que a gente estuda muito, né, na neurociência comportamental, que ele tem uma frase linda, que é Gabor Maté, e ele fala: nenhum ser humano merece infringir sofrimento a outro ser humano. E isso começa pela comunicação.
não é? Porque nós, mamíferos sociais, né? Nós, né, seres humanos, somos mamíferos sociais, os únicos, né? Agressivos. Dotados do recurso de comunicação relacional da fala. Somos os únicos, né? Desta forma, a linguagem, né? Desta forma como a gente conhece aqui, né? E isso, com o tempo, Paulo, para te trazer aqui um recorte mínimo, tá? Para fazer sentido, uma construção de pensamento aqui para o telespectador, a nossa sociedade, principalmente as sociedades ocidentais, elas se especializaram em privilegiar a cognição. Cognição, 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 cognição. Então, nesse processo todo, a comunicação como instrumento de... Verbalização do pensamento. Como um instrumento de um lugar de poder, tá? Vamos dizer assim, isso você vivencia nas tuas duas profissões, né? Isso você vivencia 24 horas nas tuas duas profissões. A comunicação como um recurso relacional, ela acabou se tornando uma arma, né? Uma arma, então... E se mal utilizada, perigosa. Também, né? Porque se a gente lembrar que palavras ferem, né, Paulo? Palavras têm poder de ferir. O próprio semblante, de construir, né, das pessoas. E de destruir também, não é? Então, esses mecanismos de embate, de luta, fuga e etc., que estão lacrados desde sempre no nosso sistema corpo-mente, se a gente não estiver atento a isso, a gente provoca e promove muitos estragos nas nossas relações, nas relações de quem está à volta, em todo o nosso meio social, familiar, profissional, todo. Então, a gente propus para a gente falar um pouquinho mais, né, esmiuçar um pouquinho esse tema do recorte da neurociência, para a gente falar de processo e não de não ia chegar aqui para o seu telespectador para a gente falar assim, como a gente vê nessa internet, meu Deus, né? 10 passos para você não se comunicar mais de forma não violenta. Para você se comunicar de forma não violenta. Ninguém acorda de manhã e fala, a partir de agora, eu não vou mais me comunicar de forma violenta. A partir de agora, eu vou usar de comunicação não violenta. Acordar não existe, é processo. É preciso entender o que está por trás disso. Começa de nós e depois, secundariamente, da nossa observação de mundo. Começa da nossa decisão pessoal e íntima de melhorar as relações à nossa volta, não é? Então, para te dar um exemplo prático do que a gente está se propondo a falar aqui, vou usar você como exemplo, posso? Pode. Por quê? Se eu não gostar, a gente corta. Então, olha aí, tá vendo? A comunicação violenta. Mas, veja só. É o medo, não é? Não é violento. Também. Quando eu falo que é de um lugar de poder, né? De poder, a gente está falando de algo que requer habilidade, requer treino, requer disciplina e requer um exercício de estar presente para que você possa colocar isto em prática. O que você ia falar da minha profissão? Qual delas? As duas. As duas. Sabe por quê? É muito comum, confunde-se muito, todo mundo acha que quem não fala de forma violenta é uma pessoa que fala manso. Fala quase que nem um Buda, sabe? Assim, parece fraco também, né? Exatamente. Você falou a palavra-chave. Fraqueza. Confunde-se o falar de forma não violenta com fraqueza. Por quê? Porque eu preciso ganhar de você na discussão. Só que, processo, ninguém pensa ou para pensar que uma pessoa pode ser extremamente doce e ser extremamente agressiva. Eu vou te dar o exemplo agora. Vou usar você como exemplo. Eu sou doce ou sou agressivo? Não. Os dois. Não. Obrigado. Não, eu vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Como uma pessoa pode ser doce e extremamente agressiva, tá? Vamos pensar nas suas duas profissões, né? Político e delegado, né? Suas duas funções executivas na vida, tá bom? Pega o senso comum. O senso comum diz assim,
nenhum político presta e todo policial é corrupto, ou vice-versa. Todo político é corrupto. Ou os dois, né? Os dois. Vamos pegar o senso comum, assim, só para a gente ilustrar aqui pro telespectador do que a gente está falando? Imagina o seguinte, nós dois numa conversa normal, e eu te digo assim, Paulo, para mim, sabe? Para mim... Um pouquinho mais alto. Para mim, nenhum político presta. Ou, todo político para mim é corrupto. Com essa calma. E para mim, Paulo, todo policial também violento. não presta e é violento. Arbitrário. Ora, veja, processo. Você, meu amigo, eu estou conversando com você e estou falando isso. Logo, você é um policial e um político. Né? Logo, o que eu estou dizendo? Que você, Paulo, não presta e é corrupto. Corrupto, sem vergonha. Eu fui violenta na minha fala? Não. Eu fui extremamente agressiva, violenta, mas de forma doce. Tá? Agora, se eu inverter... uma violência muito forte aí, né? Exato. Agora, se eu fizer o contrário, pode ser que eu seja confundida com uma pessoa agressiva. Por exemplo, se eu disser assim, eu acho que a gente pode sim encontrar boas e honestas figuras na política. E eu penso que a polícia existe para nos proteger. E você representa essa polícia que existe para nos proteger. Eu estou falando uma coisa que é extremamente positiva e bacana, né? Mas eu usei de uma forma mais agressiva. Um pouco mais agressivo para falar isso. E não é só a voz, né? É todo um semblante, é toda uma compostura, né? Exato. Então, assim, por que eu te falo que é processo? E o que acontece, né? Quando a gente fala desse lugar de não posso perder na discussão, porque senão vou demonstrar que eu sou mais fraco que você, eu preciso mostrar que eu sou melhor que você, é sempre desse lugar, né? Eu não posso, eu tenho que ganhar a discussão. Quando a gente tem um conflito, nós dois temos um conflito e nós queremos resolver esse conflito. Você apresenta as suas ideias, eu apresento as minhas ideias, mas eu não concordo com as tuas ideias, você não concorda com as minhas ideias, mas eu não aceito a sua visão de mundo, você não aceita a minha. Porém, se a gente está num embate, né? Num embate, desculpa. Jogo, né? Enquanto eu deveria, tá? Se minha intenção é me comunicar de forma não violenta, eu deveria te ouvir até o fim, com presença e atenção, escuta empática. Ouvir o que você realmente tem a dizer e defender no seu ponto de vista. Só que o que acontece nesse viés de comunicação? Enquanto você está defendendo sua posição, eu já estou aqui. Eu não estou nem prestando atenção no que você está falando. Eu já estou aqui maquinando qual vai ser a resposta que eu vou dar à sua fala para provar que a minha fala é melhor que a sua. Percebe? E eu sou superior. Exato. É desse lugar que vem, Paulo. Agora, te digo que é onde entra também, assim... uma das coisas mais lindas e extraordinárias que eu aprendi na neurociência comportamental e que eu tenho conscientizado sobre isso quando posso, né, quando possível, é que, então, assim, isso acaba criando pessoas, né, que não só se comunicam de forma violenta. Tem muito? Você quer estatística? Eu quero. Fala devagar pra gente não assustar. Fala estatística. 80 aí? Olha, eu daria para você, no mundo atual, a depender do contexto, eu diria que tranquilamente uns 80-20. Uns 80-20. Porque a gente vive, infelizmente, né, num mundo em que, lamentavelmente, as pessoas continuam muito imbuídas de demonstrar que elas são melhores do que as outras por bobagem. Né? Isso não constrói nada, não é saudável para as nossas relações. A gente, muito pelo contrário, a gente só constrói muro em vez de construir ponte, que é o ideal, né? E não é nada de você ser fraco, nem bobo, nem nada disso. Então, uma das coisas mais extraordinárias que a gente aprende na neurociência comportamental tem a ver com neuroplasticidade cerebral. Porque assim, neuroplasticidade cerebral é uma das coisas mais lindas que eu venho aprendendo, né? Muito bem. Sabe a síndrome de Gabriela? Já ouviu falar? Não.
Síndrome de Gabriela é assim, ó. É uma música, uma poesia, não lembro agora o autor, tá? Falha minha aqui, mas depois se algum telespectador aí perguntar lá no comentário, ali na... Comenta, viu? Você que tá assistindo, comenta aí, que depois a gente responde lá o autor. Na música tem assim, eu nasci assim, eu cresci assim... eu nasci assim, eu vivi assim... É do... Gabriela. Vou ser sempre assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela, quando a gente brinca, né? O que é esse jogo comportamental de síndrome de Gabriela? É aquela pessoa que é violenta na fala, violenta na postura, e quando você tenta interagir com ela de uma outra maneira, ela quer sustentar uma resposta onde ela fala assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou grossa assim mesmo. Eu tô com essa idade e não vou mudar agora. Ah, meu amor, desculpa. Deixa eu te contar uma coisinha. Mas é normal isso, né? Nós somos dotados de neuroplasticidade cerebral. O que é isto? Até o final dos nossos dias, até o nosso último suspiro mesmo, né? Se eu, você aqui, passarmos para outro plano com 102 anos, até o nosso último suspiro com 102 anos, todo e qualquer comportamento aprendido pode ser mudado. Pode ser desaprendido e reaprendido. Eu não estou falando que tem algum que não seja. Estou falando de absolutamente todo comportamento aprendido. E falar e se expressar de forma violenta é um comportamento aprendido. Ele não nasceu com você. Você aprendeu a se expressar Família, assim. sociedade, escola. Isso. Muitas vezes, até por um lugar que você não é consciente de que, sim, você precisou aprender a se defender na vida. Né? Existem vários contextos para explicar isso, tá? Mas aquela pessoa que é intencionalmente violenta na sua comunicação, ela não tem essa desculpa de que ela é assim mesmo e não vai mudar. Porque nós somos dotados de neuroplasticidade cerebral. Então... dá para mudar. Com exceção de, claro, se você desenvolve uma doença neurodegenerativa, um Alzheimer, Parkinson, demências todas, que te tiram a capacidade de se comunicar e até de interagir em sociedade, a gente não está falando disso. A gente está falando das pessoas normais, que se comunicam normalmente, que têm lucidez, que não tem nenhum problema. Independente da idade? Independente da idade. Não importa. Aliás... John Bowlby, que é um dos autores também magníficos que a gente estuda na neurociência comportamental, ele tem um trabalho, um dos maiores trabalhos, né? Esse é o maior autor, ele fala de vínculos. A teoria do vínculo e do apego. Desde criança, nós aprendemos a nos comportar de determinada forma por necessidade de vínculo. Então, os adultos significativos da nossa vida, eles foram os responsáveis, na grande parte das vezes, de ter deixado essa herança conosco de comportamento. Então, a criança nem sempre é porque ela tem a intenção de agredir, mas sim porque ela precisa se defender de alguma maneira. São mecanismos que o nosso sistema corpo-mente já nasceu preparado de fábrica, aliás, né? Para lutar, fugir, né? Para, enfim... Os exemplos são importantes, então. É um outro recorte aqui, né? E a gente não vai se aprofundar nisso, mas eu fico daqui pensando que cada uma dessas coisas que a gente fala aqui dá para desenvolver um bate-papo inteirinho desse, né? Mas a gente trouxe aqui, a proposta aqui é não fugir do tema, que é o recorte da comunicação não violenta à luz da neurociência para falar de processo, né? Como é que isso se dá. A pandemia piorou isso aí? Sim. Por quê? Sim. Porque, pela primeira vez, historicamente, muita gente se viu confinada. E a situação de confinamento, Paulo, é uma situação extremamente distópica, extremamente fora da normalidade. E nós não fomos criados para sermos confinados, para estarmos confinados. Então, essa situação de confinamento, somada a uma série de outras pressões, né? Porque, veja... E além disso, o confinamento em grupo, onde tem uma série de ideias distantes, né? Você se lembra que no começo, logo que o negócio explodiu, que ninguém sabia o que era esse vírus, para onde cada um ia, se ia todo mundo morrer, se ia todo mundo viver, você lembra disso? Isso aí foi detonando. Psicologicamente. Gatilhos psíquicos. Em muita gente, eu te digo...
aí é que está. Teve gente que atravessou, cada um atravessou de uma maneira. Mas ninguém ficou bem depois. Ninguém saiu ileso. Não. Ninguém saiu ileso. O que acontece é que alguns estavam mais emocionalmente preparados para essa travessia, outros não. Mas não 100% preparado. Não, ninguém. Ninguém, jamais. Isso jamais. Porque se trata de uma situação adversa que pegou todo mundo de surpresa. E sem controle, né? E aí agora, hoje, o que a gente vê, Paulo, é os desdobramentos de uma implosão e uma explosão de uma série de questões de doenças mentais, e a gente já vem discutindo, né, nos nossos grupos de estudo, nas nossas aulas com os nossos mestres, e a necessidade da pressão política por investimentos do poder público. Do poder público na saúde, na questão da saúde mental. E vou te falar, a gente fala muito, né, esse é um termo muito usado por nós, né, sistema corpo-mente. Corpo-mente é uma divisão meramente pedagógica. Meramente pedagógica. Corpo não existe sem mente, mente não existe sem corpo. Nosso sistema psíquico, né? Aqui, a nossa cognição, ela é responsável, todo o processamento do sistema nervoso é responsável por tudo que acontece no nosso corpo. Então, se nós não estivermos conscientes, informados e atentos, todo adoecimento ele desemboca, em geral, fenomenalmente, né? Ele desemboca, em geral, em dois finais nada felizes, tá? Então, uma violência, por exemplo, verbal, ou um ambiente onde ninguém se comunica de forma respeitosa, amável, empática. Tranquila. Não é? Tranquila. Eu estou em 2 ambientes bons, né? Então, exatamente. Legal, você imagina que... Não fui internado ainda. Paulo, cola aqui que a gente trabalha para você se preparar para ano que vem, né? Porque duro, ano que vem é outro embate, né? Outro embate. Então, assim, mas... E esse ambiente anterior da pandemia, ele agravou a comunicação violenta? Agravou Deixou as pessoas muito mais agressivas? Eu arrisco... Por tudo que a gente tudo que vem surgindo desde então, tudo que a gente vem descobrindo e tal, eu arrisco dizer que por inúmeras razões, não dá para pontuar aqui, mas eu arrisco dizer que tinha alguma coisa que estava oculta, invisibilizada, tinha alguma coisa ali que não... E que alguns políticos deram um gatilho também, né? Exato. Então, nunca como antes a gente conheceu uma realidade tão distorcida nesse sentido como agora, não é? É comum você bater papo no final de semana com as pessoas queridas que convivem com você e as pessoas demonstrarem um susto assim, quantas vezes você já não viu isso? Gente, mas eu não imaginava. Eu perdi muitos amigos. Sim, infelizmente. Eu mantive uma relação de respeito com algumas pessoas, porque assim... Pelo passado, né? Deixa as pessoas lá. Se elas... Tá? Isso é um limite saudável. Dela, né, um limite saudável que a gente tem que estabelecer para se proteger. Para nós, saúde mental. Isso é questão de saúde mental. Tá? Então... Isso explodiu sim, já podemos... A questão dos adoecimentos mentais, por estes gatilhos também, e inclusive da violência verbal, foi mais um. Né? Foi mais um combustível forte, desse rastilho de pólvora, Paulo. E forte esse. Isso, e as pessoas se viram sem saber como lidar com essa nova realidade, não é? Muita gente adoeceu porque se viu obrigado, sem saída, porque o nosso sistema ele veio preparado para lidar com conflito, né? O nosso sistema ele veio preparado de fábrica para lidar com isto. Ocorre que quando você fica com aquele sentimento de estou sem saída, né? Você vai para cima, né? Você para... E aí, nessa história toda, né? Por pura defesa, principalmente se... aquele sistema
Se tem um residual de estresse ali que não encontrou vazão, expressão saudável, e ele fica acumulado aqui no sistema nervoso, ele vai eclodir de duas formas. Vai sobrecarregando, né? Vai sobrecarregando, vai ficando aqui. Ou ele te adoece, ou ele vem para fora em forma de violência, que são as duas principais vias que a gente estuda. São as duas situações hoje. que você falou. Isso. Na escola do trauma, que é uma formação. Recentemente, quando fala em trauma, a gente pensa a parte física, né? Mas isso, exato. Trauma, todo mundo já remete imediatamente a algo episódico, né? Uma morte, um acidente, algo de choque, né? Mas o trauma, ele é o ordinário da vida, no sentido de que qualquer acontecimento fora daquilo que é uma normalidade, vamos dizer assim, e que você se sentiu ali acuado e sem saída, sem saber como lidar com aquela situação, qualquer que seja, tá? Não importa o contexto. Se você se sentiu acuado, você tem ali um trauma. A escola se chama Abordagem do Cuidado Informado sobre Trauma. Fora do Brasil, Trauma Informed. Nós lá fora é muito estudado? Sim, lá fora já é usado em tribunal, Paulo. Tribunal de júri. Os recursos da Escola do Cuidado Informado sobre Trauma. Porque não é o episódio de choque, não é episódico, não é trauma episódico, né? Mas é aquele que constitui algo que fica no seu sistema corpo-mente, no espaço e no tempo, não encontrou vazão de saída, então você tem aí o que a gente chama lá de trauma de desenvolvimento. E como aprender esse processo? E aí a gente precisaria de um outro bate-papo como esse aqui, né? O problema aqui é o tempo, né? Não são 10 passos, né? Exatamente, não são. A gente tem que falar muito de processo, mas assim, um ponto importante de partida é se você reconhece, né, que você pode... É sinal que você pode e deve melhorar como ser humano, evoluir como ser humano. E por que aqui nós estamos engatinhando ainda? Se lá já estão super evoluídos, aqui estão engatinhando. Nunca ninguém prestou atenção nisso? A escola você vê, a escola da qual eu venho, né, que minha mestre Ediane Ribeiro, maravilhosa, ela mesmo sempre fala, né, a gente tem um inconformismo muito grande com isso. Lá fora, é usado em tribunal, no dia a dia. Sim, no dia a dia, é dia a dia. No Brasil, ela não é nova necessariamente, mas ela é tímida no Brasil. Ela é Por que então essa tímida. timidez? Vou te dizer uma das nossas constatações. Nas próprias escolas de psicologia no Brasil, até como não existe uma normatização, né, a respeito, existem lacunas enormes de formação dos próprios profissionais da psicologia, né, que não estudam e não se aprofundam na questão do trauma, mas não é o trauma como um transtorno de estresse pós-traumático, que é a forma mais comum diagnóstica, né, do trauma. Não, trauma de desenvolvimento, né? Então, na neurociência, com a tecnologia de nanoimagem... várias facetas de um trauma. O que a gente, sobretudo, começa a compreender e a estudar e desenvolver na escola do trauma é isso. É um conjunto de estudos, não é uma nova linguagem psicológica, nada disso, da psicologia, nada disso. É um conjunto de estudos que une a neurociência comportamental, a neurobiofisiologia interpessoal, as questões culturais, as questões multifacetais sociais do ser humano, todas. Então, é um conjunto de estudos que abarca tudo isso para entender como a sua história, como a minha história, como a história do Gabriel se desenvolveu e por que nós proferimos hoje comportamentos potencialmente de traumatização. Que traumatização é uma coisa, trauma é outra. E se a gente não mexer com isso agora, que fim vai levar essa nossa sociedade? Vai piorar do que a gente já está vendo, né, Paulo? Já está ruim, né? Sabe a questão que me preocupa, que inclusive é objeto da minha próxima... Assim que eu terminar a formação em neurociência comportamental, eu vou me colocar nesse caminho que é da educação parental. A questão... Eu nem sabia que existia pós-graduação disso. Eu fiquei doida. Quando eu soube, falei, já vai ser a minha próxima. Eu sou um ponto fora da curva com estudos. Eu coloquei aqui pro Gabriel no resumo aí da pauta. Sou mesmo. Eu brinco sempre, não seja como eu, vá viver.
porque eu sou um ponto fora da curva, sou mesmo. É feliz assim, Eu paciência. sou apaixonada, eu vou aprender pro resto da minha vida. Acabou. Um dia que o cara lá de cima me tirar daqui, pode até ser que eu pare, mas enquanto isso, Aí tem outra não encarnação pretendo também. parar. Vamos, só Você vamos. sabe, você está falando aí, eu estou pensando. Tecnicamente, nas profissões que eu tenho, até que eu sou um pouco equilibrado. Eu acho que a parte espiritual me equilibra um pouco. Porque era para eu dar um pico de estresse aí, é complicado, hein? Exato. Você acha que eu tenho razão ou não? Você acha que essa parte Totalmente. espiritual me dá um... Absolutamente, Paulo. Absolutamente. Absolutamente. Na neurociência comportamental, quando a gente estuda exclusivamente o módulo de mindfulness é um conceito que tem esse nome assim, americano e tal, é uma palavra estrangeirizada, mas a gente está falando de estar presente com presença. É uma técnica, é um treino, é uma habilidade sofisticada que a gente tem que se colocar num caminho intencional. Mas a gente de consegue, aprendizado. mesmo depois de velho. Absolutamente consegue. Esse papo, eu ouvi muito isso. Né? As pessoas mais idosas, já tem idade e não vou mudar nunca. Então, isso você deixou bem claro. Com elasticidade... Neuroplasticidade cerebral. Ou isso, Somos todos dotados, todos, sem exceção. Vamos falar NPC, porque eu não vou lembrar do nome, a gente chuta uma sigla. Neuroplasticidade cerebral. NPC, pode? Agora, ótimo, hein? maravilhoso, perfeito. Então, fala NPC que a gente já mata. Tá vendo que você já está colocando em prática. Né? Espiritualmente, né? Sim. Porque eu sou um cara pilhado. Sim, também. Do que te conheço. Você falou de uma forma tranquila, uma agressividade, e de uma forma agressiva, uma tranquilidade, né? O receptor também vai devolver na mesma moeda se não tiver um treinamento. De acordo com a sua crença interna e de mundo, e aí entram vários fatores, como você foi criado, o meio, quem te ajudou na caminhada da infância até aqui, a educação que você recebeu, a escola, então é multifatorial. Mas todos eles contribuem para a nossa construção como ser humano, não é? Então, se alguma coisa não vai bem, porque, como diz Gabor Maté, nenhum ser humano merece infligir sofrimento a outro ser humano. Nenhum. E é sobre isso, né? Quando a gente se propõe a levar essa consciência a respeito da importância da comunicação não violenta, nós estamos falando disso também e inclusive. E eu vou até extrapolar agora, Márcia, dos preconceitos, né? Eu acho que o preconceito é uma forma violentíssima e de falsos cristãos. Eu sou um bandista ele é um cristão. Sou também. Nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, acreditamos em Deus, Jesus Cristo. Esses falsos cristãos hoje, a comunicação não violenta deles, apesar de macia, né? É muito forte. Tá vendo? Por que é importante? Quando a gente é consciente, a gente começa... Você já ouviu falar que uma vez visto, não é possível ser desvisto? Já. Então, uma vez que a gente toma consciência do processo, por isso que eu trouxe aqui a proposta de falarmos sobre processo, e não de um manual de 10 passos para não nos comunicarmos mais de forma não violenta. Processo. Quando eu começo a compreender como é que se dá o processo, essas pessoas... falsetes, de qualquer ordem, de qualquer... Sim. Elas não... Eu chamo de falso cristão. Um exemplo pode ser esse que você está usando. Essas pessoas não nos enganam mais, no sentido de usar uma fala mansa para manipular a nossa vulnerabilidade, porque é disso que se trata quando a gente fala. Eu vou até usar uma agressivamente aqui. Manipula trouxa também, né? Porque se você tiver um nível de consciência aprimorado, você não cai nessa fala mansa, né? Pois é, mas... Eu não estou bem aprimorado ainda. Você vê que eu ainda sou um pouco... Porque isso me irrita. O cara prega ser cristão, Paulo, mas ele é homofóbico, ele é racista. E não é... E assim, não tem congruência nenhuma com um propósito... final. Pregado por Cristo, se a gente for pegar esse viés, né? A gente não vai entrar nesse caminho aqui, por metáforas, mas... né? Isso, né? Enfim. Mas, veja, você... mesmo você agora no exemplo que você deu, trouxa, eu venho de uma escola, Paulo, e eu venho aprimorando isso, tá? Aprendendo e exercitando não ser culpabilizante. Nem todo, vou usar a sua expressão, tá? Nem todo trouxa, ele é um trouxa intencional. Não. Por isso que a gente se propõe a vir aqui trazer consciência. Ele é manipulável. Exato. Né? Então a gente precisa mostrar para ele, olha, isso é uma manipulação, você não precisa disto.
As pessoas percebem isso depois de um certo tempo ou não? Sim. Perceber que você diz... Fala, realmente, eu vou usar a palavra, eu estou sendo trouxa, estou sendo manipulado, eu não sou assim, eu preciso melhorar. Ou elas falam, pô, você está falando bobagem para mim, não tem nada a ver isso daí. É que isso não convém aqui, né? Isso não é interesse do nosso telespectador que está assistindo aqui, mas vou te dizer, está acontecendo neste momento no meu núcleo familiar. Da pessoa falar, nossa, eu não sou mais trouxa. Onde não está acontecendo. Tomara, eu torço para que cada vez mais, a gente consiga levar esse recado porque ele é importante, não é? E como procurar esse processo? Grupos de estudo, é uma ONG que você... Bom, por exemplo, né, essa nossa conversa aqui, inclusive, né, ela pode virar uma palestra, um workshop, ela pode virar uma aula, ela pode... Um curso. Basta que quem, de repente... A gente está, inclusive, aqui à disposição, tá? Quem se interessou pelo tema, quem assistiu até o fim o programa e quem falou, poxa, faz sentido para mim, porque precisa fazer sentido, né? Para mim faz muito sentido. Inclusive, recomendo que quem ficou aqui até o final do programa, né, interessado e ouvindo a gente falar, se fez sentido para você, vamos. Se não fez sentido para você, e não tem problema, porque vários caminhos levam a Roma, tá? Vários caminhos levam a Roma. Não tem problema, só filtra. Mas no final ali acontece alguma coisa que você vai falar, acho que ali naquela palestra tinha razão, né? Por quê? Porque nada sobre complexidade humana e processo humano estará pronto e acabado tão pouco. Quem disser isso está mentindo, por isso que não existe 10 passos para. Por isso que nós estamos muito tímidos ainda, né? Sim, exato. Porque existem camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas. Só que agora, a neurociência comportamental, uma das coisas mais extraordinárias é isso. O aceleramento, porque as tecnologias de nanoimagem, elas lançaram luz, mas muita. Por quê? Autores que a gente estuda, que têm a minha idade de estudos, tem a minha idade só de prática clínica, tá? Tudo que os caras estão dizendo há 40 anos, a nanotecnologia de imagem agora mostra claramente a fotografia do nosso sistema nervoso, e agora a tecnologia de nanoimagem os estudos mais modernos estão trazendo, olha, isso acontece aqui no seu sistema psíquico, esse seu adoecimento, por conta disso, do seu comportamento ao longo da vida, que você não cuidou, que era somatização. Violento. Exato. Você não acha que o câncer é um pouco disso aí? Uma doença mental que somatiza no físico? Ai, meu Deus, o que a gente faz com a comunidade médica que vai estar assistindo a gente logo menos? A gente tem que falar o que tem que falar. Porque a comunidade médica... Não dá para ser cético em relação a isso. Eu tenho um respeito absurdo. Por favor, você que é da comunidade médica ou representante que está aqui, não tira de contexto, né? Assim, a gente não está falando nada. A gente só está dizendo, eu acredito firmemente que os adoecimentos todos vêm desse lugar, do trauma, da traumatização, vinda de um trauma de desenvolvimento não cuidado. Eu não acho que é um confronto com a comunidade médica, eu acho que é uma forma de pensar. Eu, particularmente, passei por um câncer e eu acho que eu não fumo, não bebo, não tenho vida desregrada, mas todo o meu complexo... Esse residual de estresse no seu sistema nervoso, são Paulo. 40 e tantos anos nessa vida, residual 16 na Câmara. Eu acredito nisso piamente. É o residual de estresse que não conseguiu expressão saudável para se colocar para fora de outra maneira, ele pode ter te trazido. Eu não sei, eu posso estar errado, existem explicações, mas eu acredito nisso. Eu não sei, o problema que eu tive, eu acho que foi a somatização de um monte de probleminha, né? Que a gente vai aguentando, vai levando a própria sociedade, né? O ambiente. Hoje isso a gente estuda, tem médicos psiquiatras, né? Tem o Dr. Ivar Abrantes, que a gente estuda com ele, eu sou aluna dele, ele é extraordinário, ele é um médico psiquiatra, ele afirma isso. Por exemplo, as alergias, sabe? Você faz exame... Fica nervoso, você começa... Faz exame, não tem nada. As doenças autoimunes.
Nossa. Todas vêm do lugar. Isso falando na parte física, porque a parte mental é totalmente impregnada, né? Tem a ver. Tem algum site, o pessoal da produção está dando toque, tem algum site onde encontra você para falar mais sobre isso daí, onde pode ler reportagens sobre isso, e não estou puxando teu saco aqui, Márcia, mas eu te convidei justamente que eu acho muito importante isso daí. As pessoas começarem a se comunicar não violentamente, porque acaba chegando para mim. Toda a comunicação violenta, verbal, de mão, de perna, de arma, vem acabar numa delegacia de polícia. Isso está me preocupando muito. Nós precisamos muito falar sobre isso. Muito mais. Onde que eles podem achar material ou falar com você? A minha página no Instagram, eu tenho 2 perfis, né? Que é o pessoal e o da sexóloga, Pergunte à Sexóloga. Lá a gente fala não só sobre sexualidade, porque é uma das vias. Uma das facetas. E nós não abordamos isso, hein? Não abordamos, não dá tempo. Então, convida que a gente vem. Eles me limitam no tempo, ele fica dando sinal de zap ali, me deixa... A gravação já parou faz tempo, né? Não, só já levantou, foi aqui, foi ali. Só não tira a narrativa de contexto, assim, né? Eu sei que o Gabriel vai fazer isso, imagina. Pergunte à Sexóloga no Instagram. Podem, aí lá tem os meus contatos, né? Para falar comigo, pra gente... Nós vamos pôr também depois, quando for ao... Para a gente, este bate-papo, como disse, pode virar uma palestra, uma aula, um curso, um workshop. Vou ser sincero, esse tipo de papo, seja palestra, tá? É extremamente importante na nossa vida. Sim. Eu lido com isso. É esse o recado que a gente se propõe a levar. Eu espero que tenha feito sentido. Cuide da sua cabeça. Porque senão, a minha mãe falava, quando a cabeça não funciona, o corpo padece. É muito... Mas cuide da sua cabeça. Procure entender o que é essa comunicação não violenta. Procure, eu ainda não estou, ainda estou aprendendo bastante. Mas eu até também. Que eu fui bem, viu? Foi porque você tem uma coisa muito importante. Você compreende que é importante não professar esta violência através da sua comunicação. Eu só me perco às vezes eu não consigo, né? Às vezes alguém me irrita e você... Mas é treino. Eu tô errado. É treino. Precisa treinar muito, hein? É treino. Porque eu estou em 2 ambientes, filha. Depois a gente conversa e eu te dou alguns exercícios simples. 10 passos? Não. Primeiro você vai compreendendo o processo e aí você vai colocando algumas práticas intencionais na sua vida, no seu cotidiano, e você vai percebendo que a sua evolução te leva a algo que é orgânico. Daqui a pouco você não precisa nem pensar mais naquilo. Você vai espiritualizando mais, não vai não? Também. Você acredita nisso? Mas com certeza, eu sou umbandista também, Paulo. Então a gente sabe o sentido de estarmos aqui. Deixar claro aqui, a Umbanda é uma religião cristã. Exatamente. E a gente sofre preconceito, sofre agressões verbais, não verbais e físicas. A intolerância religiosa, ela é uma forma de violência brutal. Brutal. E nada é mais... A gente gravar mais uns 15 programas, hein? Sim. A intolerância 31... sexual também. Todo preconceito, social, racial. Acabei de dar uma palestra agora. É mesmo? Vai, Márcia, desculpa o tempo, mas eu acho que foi importantíssimo a gente tocar nesse ponto. Eu não agradeci no começo, posso agradecer no final. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você que se propôs a ficar aqui até agora ouvindo esse papo. A gente espera que tenha feito muito sentido para você, para sua vida. E conta com a gente se precisar que a gente vá lá falar exclusivamente para você sobre essas e muitas outras questões que a gente abordou aqui, que daria um bate-papo desse inteirinho, tão pouco, né? Mas eu queria te agradecer muito pelo espaço, Paulo. Muito mesmo. Obrigado. É isso que a gente quer no Papo Livre, esclarecer as pessoas sobre situações, sobre pessoas, sobre comportamentos que às vezes a gente não presta atenção. Não. E acaba caindo na minha mão. E quando andamos desatentos, o que acontece? Já era. Não podemos. Gente, eu tive com a Márcia Pires, nós entramos só numa parte, né? Não falamos de política, não falamos de religião, só numa parte muito importante. Procurem estudar isso, procurem conversar com ela, procurem reportagens ou lugares, não 10 passos para se entender sobre a comunicação verbal não violenta ou comunicação não violenta. Muitas vezes é verbal. Obrigado, gente. Um beijo, paz, tranquilidade, serenidade. Isso não é ser bobo. Amém.